Veja, é uma matéria da Veja, então está aqui, deixa eu compartilhar para vocês, só um minutinho, que alguns botões a serem Parece que é apertados. a capa da Veja, né? Capa da Veja. Veja implode Bretas da Lava Jato do Rio e aí acusa ele de negociar penas. Então, a capa da Veja agora é o Ah, Bretas. olha só! E o Bretas é o Moro do Rio de Janeiro, né, gente? Então, e assim, Esses eu acho que é até pior. moralistas sem moral, né? Mais um moralista sem moral. Essa Lava Jato é a maior operação de traição da pátria que já existiu na história do Brasil. Esses caras teriam que ser julgados por alta traição. E se fosse nos Estados Unidos, eles seriam julgados por alta traição. Porque eles sabotaram o governo brasileiro, eles sabotaram as riquezas brasileiras, eles sabotaram a maior empresa pública brasileira. Né? Eles venderam segredos do Brasil para o exterior. É impressionante, gente. A impunidade nesse caso não pode acontecer, né? Porque eles destruíram as empresas nacionais. Eu sempre repito e vou falar mais uma vez. Você faz uma operação de corrupção contra empresas brasileiras. A gente tinha a Odebrecht, era uma das maiores empresas construtoras do mundo. Você afasta a direção. Como é que acontece nos Estados Unidos, que é sempre modelo para essa gente? Afasta a direção e a empresa, com seus empregos, são preservados. Aqui não, destruíram a empresa, 200 mil empregos perdidos, toda a indústria da construção civil brasileira destruída. Né? Eu me lembro, Tereza e Daphne, que o Pezão, né, o governador Pezão, perguntaram para ele numa entrevista qual que era, por que o Rio estava tão mal financeiramente e tal, e ele falou assim: a culpa do que está acontecendo com o Rio é da Lava Jato. Um mês depois ele foi preso. Podem olhar, um mês depois dessa entrevista ele foi preso, né? Mostrando que a indústria da construção civil, o fim da indústria da construção civil, prejudicou enormemente o Rio de Janeiro, né? Que a gente está vendo que está nesse estado em que se encontra agora, que não para um governador. E a cadeia do petróleo e gás, né, com o ataque à Petrobras, o Rio é muito dependente, né, dessa cadeia econômica do óleo e gás controlado pela Petrobras. E tantos projetos importantes que foram para o brejo, como aquele polo de petroquímico, né, lá, não é petroquímico, de Itaguaí, que ia ser uma grande planta industrial, parou, acabou. Não, e a gente vê, Tereza, só para eu terminar essa parte, a gente vê que hoje, né, o que a esquerda dizia que a Lava Jato estava fazendo? Ela estava beneficiando uma empresa, principalmente uma empresa de construção civil americana, a Halliburton, que hoje está pegando todos os contratos da Petrobras. É tão escancarado porque as brasileiras não podem participar, gente. Então, assim, esses caras como Bretas, Sérgio Moro, Dallagnol, se fosse nos Estados Unidos, eles seriam julgados por alta traição. O Bretas, ele impôs uma pena de 43 anos ao almirante Otton. 43 anos. Né? Ele destruiu o programa nuclear brasileiro com essa prisão do almirante, praticamente. Né? Era o homem, um militar, né, respeitável por tudo que fez, né, pelo país nessa área científica tão importante. Se o Moro fez, e o Moro, Dallagnol, a turma de Curitiba fez nacionalmente tudo isso que a Sinara apontou, né, o atentado à democracia, ao devido processo legal e também esses grandes prejuízos econômicos para o país, esses acordos espúrios com os Estados Unidos, né, e, por fim, a interferência direta na eleição presidencial, correndo com a condenação do Lula, aquele TRF4, pouca gente fala dele, mas eles são grandes culpados também, porque eles passaram o processo de Lula na frente de muitos outros, né, para garantir logo o enquadramento na lei da ficha limpa. Mas se esses fizeram essa danação nacional, esse Bretas, lá no Rio, que era a réplica local do Sérgio Moro, ele fez muito mal ao país também, e particularmente ao Rio de Janeiro, né? Toda a desgraceira política do Rio de Janeiro e econômica
política e econômica do Rio de Janeiro, é obra desse Bretas, que agora já se vendo que era um juiz vendido, né? Esse aí, o Moro, por hora, vai até marcar para o dia 23, né, a conclusão do processo de suspeição dele no julgamento do Lula, lá no Supremo. O Moro talvez fique só com a desmoralização histórica, né? Mas esse Bretas, então, sabe, esse aí tem que ser punido confirmadas essas denúncias de venda de sentença, esse aí tem que ser punido com algo mais do que esse simples afastamento da carreira, né? Hoje se pune juiz no Brasil é assim, ele se aposenta, né? Continua ganhando. Continua ganhando, tem que ser mais do que isso, né? Ô, Tereza, lembrando que o Bretas recebe auxílio residencial ao mesmo tempo que tem uma casa assim, gigante lá no Rio de Janeiro, né? Deixa eu só ler aqui. Ele e a mulher, que a mulher também os dois recebem. Os dois recebem. Ele já era a moral dele já era contestada por esse fato, né? Deixa eu só ler aqui o Twitter do Leonardo Atus, que diz: a reportagem de hoje sobre Marcelo Bretas também deixa claro que ele próprio assumiu a responsabilidade pela eleição de Wilson Witzel, governo desastroso para o qual nomeou sua irmã e que trouxe esse vice igualmente desastroso chamado Cláudio Castro. O Rio não merecia. Não merecia mesmo, né, Léo? Não merecia mesmo. Porque toda essa desgraceira política é Bretas.